Oi, 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 gente querida, tudo bom? Eu estou aqui começando bem além da hora e não quero perder tempo. Nós estamos em Mateus, no capítulo 12, e ontem eu comecei a falar do verso 38 em diante. E eu vou dar uma passada rápida, embora esteja tudo gravado aí no YouTube, só para quem por alguma razão caiu de paraquedas. Então, alguns escribas e fariseus, os doutores da lei e os fariseus, que eram os entes religiosos mais rigorosos e legalistas e judiciosos e letristas e meticulosos que o planeta já conheceu, então esses dois aqui, entre mestres e religiosos fanáticos, replicaram a Jesus com muita suavidade, uma réplica sem questão. Mas o escritor do Evangelho, Mateus, entendeu como uma réplica ao que Jesus tinha dito sobre a frivolidade das palavras deles e como elas trariam inapelavelmente juízo. Aí eles dizem aqui: mestre, queremos ver da tua parte um sinal. E nada provocava mais a Jesus do que esse tipo de conversinha. Ele não tinha feito outra coisa a não ser realizar sinais. E esse pessoal vinha acompanhando a ele há muito tempo, desde a Galiléia. Não pararam de ver sinais. E após umas sessões de persecutoriedade deles em relação a Jesus, Jesus dá a eles a pressuposição de serem quem eles de fato são, ou seja, perseguidores. E aí cura pessoas variadas em dias de sábado e eles ficam tomados de ódio, de raiva, especialmente depois da cura do homem da mão ressequida. Eles já vinham acumulando muito ódio, mas o verso 14 diz que quando eles viram Jesus curar o homem da mão ressequida dentro da sinagoga em dia de sábado, que eles proibiram que se fizesse qualquer coisa, até o bem, eles se retiraram, os fariseus, e conspiravam contra Jesus, em como lhe tirariam a vida, ou seja, era uma conspiração de morte. Mas Jesus, sabendo disso, mesmo sabendo disso, curou a muitos, muitos e muitos e muitos do lado de fora da sinagoga. Mas recomendou que não expusessem a publicidade. Eu falei 2 dias seguidos sobre isso aqui. A gente entrou no contexto da libertação do endemoniado, que tinha como consequência da sua possessão 2 tipos de bloqueio sensorial. Ele era cego e mudo. Aí os argumentos deles, dizendo, dos religiosos, que Jesus fazia aqueles milagres pelo poder do maioral dos demônios, que era Belzebu. Aí Jesus disse: olha, vocês não sabem o que vocês estão dizendo, a coisa agora está ficando muito feia. Enquanto vocês estão querendo me liquidar, me matar, me confrontar, está tudo bem. Tudo que vocês fizerem em relação a mim, ser-vos-á perdoado. Mas agora vocês começaram a brincar com o que não se brinca, com o Espírito. Deus é Espírito. Deus é santo. Deus é o outro, absolutamente outro, puro e santo. E vocês, em nome dos desejos pessoais de poder, de controle, de dominação, de caprichos, de vaidade, de reconhecimento, de tudo isso que está presente no combo da arrogância religiosa em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer geração, vocês, por causa disso, começaram agora a conscientemente, não, vocês não são ignorantes, vocês sabem o que vocês estão falando. Vocês estão dizendo que eu estou expulsando demônios pelo poder de Belzebu, maioral do demônio.
cuidado. Esse negócio volta sobre vocês. Sobre qualquer um que brinque disso. Não brinquem disso, não. E começa a lhes dar todas as razões sobre o perigo deles se colocarem nesse chão delicadíssimo. E do que eles estão fazendo, correndo o risco de pecarem contra o Espírito Santo, colocando-se espiritualmente, psicologicamente e do ponto de vista de qualquer que seja a complexidade do interior humano, numa situação de irreversibilidade de consciência. Num apagão da consciência, na cauterização total, na incapacidade de conversão, de mudança de opinião, ou seja, vocês estão atravessando uma fronteira a partir da qual não tem mais volta. Não brinquem disso. Na existência, a graça de Deus cobre tudo, mas a gente precisa saber que existem coisas que, uma vez praticadas, nos tornam entes irreversíveis. Quando a gente começa a deliberadamente praticar e a colocarmos-nos numa situação de inimigos lúcidos e conscientes da verdade de Deus, só para proteger os poderes do nosso domínio, do nosso reinado, porque a gente não quer ser relativizado, a gente não quer perder a ascendência, o poder, o controle, a dominação, o despotismo, a tirania sobre os ignorantes que nos obedecem cegamente. Para não perdermos nada disso, mesmo sabendo que aquele que esteja realizando o bem diante de nós está fazendo isso pelo poder do Espírito de Deus, do reino de Deus, da graça de Deus, o indivíduo, sabendo disso, se insurge, se levanta e diz: não, é diabo. Ele está cheio de diabo. Foi assim com Jesus, foi assim em relação ao que vários deles fizeram quanto aos apóstolos. Tem sido assim no curso da história humana em várias ocasiões. Continua a ser assim no dia de hoje. Quando eu vejo pessoas, mesmo sabendo e advertidas por isso tudo, brincando, querendo de qualquer modo botar você na fogueira, mas eles não podem, apedrejar vocês, mas eles não conseguem, eliminar vocês, mas está para além do alcance deles. Então, como eles não podem mais realizar a finalização das suas conspirações de ódio, liquidando a sua vida, o que eles fazem? Eles vão para fake news extrema, que é aquela que Jesus disse: olha, qualquer outra pode ter perdão, mas não brinquem disso. Vocês estão dizendo que eu expulso demônios porque o maioral dos demônios me habita. Porque é Satanás que me habita. Vocês botaram o pé num lugar, tem volta, cuidado. É o chão do não perdão. E aí, depois de falar sobre isso, eu falei a semana inteira explicando detalhadamente sobre isso, está gravado aí no YouTube. Ele falou da inegabilidade do que eles tinham acabado de fazer pela natureza do fruto na vida que eles apresentavam, que era um fruto mau, o que denotava o fato de que eles eram seres ruins, perversos. Eram víboras, eram diabos, eram de uma natureza peçonhenta, maligna, era o que os ocupava. Por isso, a boca deles falava aquilo que lhes enchia o coração dioturnamente. Então, ontem, eu li no verso 38, dizendo: então alguns escribas, doutores e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Olha como esse povo da mentira religiosa, esse povo da mentira é bipolar. Eles vêm dizendo é o maioral dos demônios. Aí ouvem
o que Jesus disse a eles, gravissimamente dito, aí tentam subitamente, pela via do amaciamento de palavras, mas continua a ser uma provocação, uma réplica, conforme diz o texto, mas eles mudam o tom. Eles são sempre assim, eles se repetem invariavelmente sempre. Primeiro eles acusam, atropelam, passam por cima. Quando eles sentem que pode haver alguma coisa que venha mais forte do que eles não conseguem mudar o coração, nem se converter, nem se arrepender. Para eles isso vai se tornando cada dia mais impossível. Esse arrependimento, eles entram no estado de inarrependibilidade, mas mudam o tom, porque o negócio deles é fazer a politicagem do meio ambiente para ver se o lugar deles não é diminuído em relação a esses sobre os quais eles se acostumaram a controlar, a dominar, possuir, a fazerem tudo o que eles queriam. A briga toda aqui tem só a ver com poder, não tem nada a ver com amor deles à verdade, à palavra, à doutrina, a ciosidade de busca de significados verdadeiros. Não! A coisa toda tem apenas, exclusivamente a ver com poder. E aí eles vêm com essa sutileza de pedir um sinal, e Jesus lhes diz, uma geração má e adúltera pede um sinal. Vocês são maus. E isso é geracional, virou uma cultura de perversidade que tomou conta de vocês, dessa geração inteira. Mas eu digo uma coisa a vocês, nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aí ele explica que sinal foi esse. Jonas, aquele profeta do norte de Israel, que odiava os assírios, que eram os exatores, os senhores do mundo, então, a superpotência, e ele odiava. Ele era um profeta que sucumbiu à ideologia política. Então, mesmo que Deus dissesse a ele, vai, prega aos assírios, aos ninivitas, em Nínive, que é a capital da Síria, porque eles estão esperando uma palavra, o Jonas se negou aí. Falou, eu não. Eu quero é que todo mundo vá para o inferno, como você já se acostumou a ver acontecendo entre nós. E aí ele não foi para o sul da Espanha, para Tarsis. E no meio da viagem tem a história do cachalote. Ele vê que ele era a razão de todas as calamidades que estavam acometendo como tempestade ao navio e diz, joguem-me ao mar e a bonança chegará. E aí jogaram-no ao mar, a bonança veio, um cachalote chegou e engoliu a Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. E aí Jesus diz, e assim, esse é o sinal que vocês vão ter, é o de Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, sepultado nas regiões abissais dos oceanos, assim o Filho do Homem, o Filho do Homem, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, aludindo à sua morte. E é o que veio acontecer no seu sepultamento. E aí diz, olha, vocês querem um sinal? O sinal que vocês terão será um sinal semelhante a Jonas, que desapareceu 3 dias e 3 noites, foi dado como morto e foi cuspido, foi jogado vivo para fora da vida. Esse é o sinal que eu vou dar a vocês, porque eu desaparecerei da vida, como ele mesmo diz em João, no capítulo 16, por um pouco, ainda por um pouco estou convosco, outra vez por um pouco eu não estarei, desaparecerei, por um pouco.
Eu estarei ausente, mas outra vez me vereis, e uma vez que vós venhais a me ver, a vossa alegria será inarrancável do coração de vocês. Pois bem, o sinal que vocês estão me pedindo é o sinal no qual vocês não vão crer. É o sinal de Jonas. Porque o Filho do Homem também vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. E vai ressuscitar. E vai sair vivo do coração da terra. E aí? Esse é o sinal que eu vou oferecer, porque cura de todos os tipos, libertações de todas as formas. Restabelecimento de sensorialidades de todas as variedades sensoriais. Milagres e graças e ações e palavras e curas e acolhimentos e misericórdias demonstradas, vocês vêm acompanhando há meses, todos os dias. E quanto mais vocês veem, mais odiosos vocês se tornam, porque mais relativizados vocês se sentem, menos empoderados e com mais vontade de me eliminarem vocês se manifestam. Porque o culto de vocês é ao poder que a religião confere a vocês. Por isso é que eu digo que os ninivitas, que eram considerados por Jonas os grandes pecadores da época por causa do olhar ideológico dele, a ideologia é uma porcaria, qualquer uma delas coloca um absoluto nos teus olhos que te impedem você de ver gente, você passa a ver conceitos e que tornam as pessoas, na maioria das vezes, suas inimigas se pensarem diferentes. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. E aí Jesus diz, em verdade eu vos digo que ninivitas se levantarão no dia do acerto de contas, da verdade, da luz. Eles se levantarão e vão se levantar contra vocês. Essa geração que está aqui comigo, criando fake news, mentiras e dizendo que eu faço os poderes e realizo o que eu realizo pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Os ninivitas vão se levantar com vocês, com essa geração de religiosos, você que está me vendo aqui, essa geração inteira. Os ninivitas, assim como Jesus disse aos escribas e fariseus, isso se repete em cada nova geração onde o mesmo Espírito está presente. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração contemporânea e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Se arrependeram. Jonas com má vontade, Jonas de mau humor, Jonas que não queria ir, Jonas que odiava Ninivita e assírios, Jonas com o coração corrompido pelo poder da ideologia, foi obrigado a ir pelas circunstâncias, foi levado pelo cachalote, jogado na praia do mar mais próximo e teve que andar até a cidade de Nínive, que quando ouviu a pregação dele se arrependeu e fez jejum e se colocou sobre pano de saco e cinzas, em arrependimento aos seus pecados. Pois bem, essa geração de Nínive vai se levantar contra vocês, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, que era o cara que não amava, que não queria, que estava com ódio. Eu estou aqui cheio de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de cura, de acolhimento, chamando, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vocês se levantam contra mim, diferentemente dos ninivitas em relação a Jonas, e dizem que eu faço tudo que faço pelo poder de Satanás, do maioral dos demônios. E não conseguem olhar para mim. Os ninivitas viram Jonas, e Jonas não era nem ninguém para ser inspirador.
Ele estava só papagaiando a mensagem que ele tinha recebido, mas foi o bastante para fazer os ninivitas se arrependerem. Até insinceramente ele estava pregando, mas os ninivitas ouviram a mensagem ao invés de prestarem atenção no mensageiro. Se fossem auscultar as motivações do mensageiro, eles talvez tivessem tido uma outra reação, mas eles não. Ouviram a mensagem e ignoraram o mensageiro. Vocês não ouvem nem a mensagem e têm ódio do mensageiro, sendo que o mensageiro chega num derrame de amor e de graça. Eis aqui, portanto, quem é maior do que Jonas. O que faz com que o juízo de vocês se acumule de maneira muito mais veemente, porque o desperdício de graça na vida de vocês é incomparável. Os ninivitas, que eram os dominadores despóticos daquele mundo dos dias de Jonas, alcançaram graça e misericórdia e consciência de arrependimento e se colocaram numa posição histórico-linear na comparação do significado passado, presente e futuro, superior a de vocês que estão aqui comigo, vendo milhares de sinais de prodígios, de maravilhas e de bem-aventuranças e de graça e de perdão e de compaixão, mas o coração de vocês é pedra pura. É um coração inconversível, inarrependível. Olha aqui, vocês estão na minha presença. Eis aqui quem é maior do que Jonas. O fato de eu estar aqui torna a atitude de vocês indesculpável. Eu não estou aqui com má vontade, eu estou aqui transbordando de boa vontade. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, mas vocês estão com ódio da graça, com ódio da misericórdia, com ódio da oportunidade, com ódio do abraço divino, com ódio do sobejar da mesa do banquete de Deus em favor de todos os seres humanos. Vocês só pensam nos poderes concentrados no Vaticano do umbigo pessoal de vocês. E o que quer que vocês julguem que relativiza esse poder, vocês transformam em inimigos de vocês e potencial candidato ao homicídio que vocês gostariam de poder praticar, porque vocês já estão no conluio da conspiração da morte. O resto é tudo disfarçatez religiosa. E tem mais. A rainha do sul, ele estava se referindo à rainha de Sabá, a rainha da Etiópia, se levantará no juízo com esta geração, a geração má, adúltera e perversa de vocês, dos dias de Jesus e dos nossos dias, que é pior ou igualzinho. Também mata o evangelho e crucifica o Filho de Deus todo dia e dá as costas para a graça de Deus e é capaz de corroborarem as mentiras mais satânicas deste mundo só para fazerem parte de uma maioria malvada, adúltera, perversa e maligna. Pois bem, a rainha da Etiópia se levantará no juízo contra vocês. E ela condenará vocês, essa geração inteira. Ela que veio lá da Etiópia, 1000 anos antes de Cristo, 900 anos antes, para ouvir a sabedoria de Salomão, que era só Salomão, cheio de relatividade, uma sabedoria e de pureza de sabedoria teve pouco tempo. Ele não viveu como um homem de sabedoria pura, santa e justa, como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, muito tempo não. Ele recebeu sabedoria lá do alto. Tiago diz que é pura, mansa, indulgente, acolhedora, cheia de misericórdia.
Essa é a sabedoria que vem do alto. Isso foi o que ele recebeu originalmente. Mas com muita rapidez ele ficou tomado pela sabedoria terrena, animal, demoníaca, hedonista, e foi particularmente envolvido, em nome da ciência, em outras coisas que não eram ciência, que eram feitiçarias, bruxarias, magias perversas, ocultamentos e poderes do oculto, capacitações e pesquisas variadas. Salomão foi um cara que aprendeu não só botânica, como se diz na Bíblia, e outras sortes de designações e apreciação científica de animais, de plantas, de ervas e de tantas coisas boas para a cura, para a saúde, para o bem-estar, mas ele também, depois de um tempo, diz a Bíblia, não sou eu. E além da Bíblia, os livros paralelos dos judeus, que tem abundância de contos em relação a Salomão. Mas a Bíblia, se você não quiser as outras leituras paralelas, que eu já fiz, você não precisa necessariamente fazer, a Bíblia diz que por causa das suas muitas mulheres, ele chegou a ter quase 1000 mulheres entre as esposas e concubinas no harém dele, que eram todas de nações diferentes. Ele colecionava mulher, colecionava etnias, colecionava bundas, peitos, olhos, cabelos, peles, tons de pele. Ele tinha aquele prazer na variedade, mas também ele colecionava as suas divindades. Os ensinos que essas mulheres traziam sobre seus deuses, seus cultos, seus ritos, suas magias, suas feitiçarias, suas alquimias de suposta possibilidade de potencialização de maldades que viessem a ser executadas através daquelas químicas das bruxarias da perversidade que elas praticavam, e Salomão aprendeu tudo, desenvolveu tudo. Como ele era um homem inteligentíssimo, ele somou a multidão daqueles conhecimentos, e aí sim os livros paralelos dos judeus nos dizem que ele se tornou o maior de todos os bruxos. O indivíduo, ele sim, que usava poderes de demônios elevados. Ele sim, que tinha conluio com Belzebus e com espíritos os mais diversos e variados. Ele sim, que tinha um determinado prazer de natureza orgásmico, maligna e mórbida, de dizer para todo mundo que ele tinha ascendência sobre a variedade dos demônios da terra. Isso foi o que aconteceu com Salomão. A miséria dele foi muito profunda, a maior parte da vida dele. Eventualmente, se o livro de Eclesiastes de fato foi escrito por ele, como eu de todo o coração gostaria que fosse, quero que seja e gosto que seja, e não tenho nenhum problema se for, ele teria se convertido dessa maldade toda apenas no final da vida. No final da vida. Quando ele cai em si. E é como no Eclesiastes a gente lê. Mas antes disso, na pulsão da força da sua juventude, ele dedicou toda aquela inteligência que tinha sido sabedoria e virou só inteligência terrena, animal e demoníaca para o amelhamento desses poderes ocultos. Sabia muita ciência e sabia todo tipo de ciência oculta, assim chamada, e de poderes de manipulação de anjos, demônios, alienígenas, criaturas multidimensionais. Ele entrou nessa perspectiva de dizer:
dentre os humanos, eu não quero ser o mais sábio, eu quero ser o mais poderoso nesta dimensão e quero ter poder sobre as dimensões paralelas. É o que dizem as literaturas dos judeus a respeito dele. Por isso, Salomão é colocado aqui no contexto entre demônios. Esse expulsa demônios pelo poder de Belzebu, maioral de demônios. Aí Jesus usa ilustrações. A última ilustração que ele usa é a de Salomão. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da África, dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão enquanto ele era sábio. E eis aqui quem é maior do que Salomão. É por isso que eu expulso os demônios sem conluio com o diabo. Não tem Belzebu nenhum em mim, poder satânico nenhum em mim. Vocês respeitam tanto Salomão, e Salomão foi um dos maiores feiticeiros da história de vocês. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Aquele acerca de quem o Pai diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Eis aqui aquele sobre quem o Pai repousou o seu espírito. Eis aqui aquele que cura sem barganha, sem troca, sem negociação, sem tomar lá da cá, por pura misericórdia, bondade e graça, sem rito, sem mandar ninguém fazer nenhum tipo de sequência ritual para que a mecânica ritual cure o indivíduo. Não. Está aqui aquele que cura pelo olhar, cura meramente pela palavra, cura no silêncio da compaixão, cura com um abraço terno, cura com acolhimento, cura e manda para casa pacificadamente, tira legiões de demônios do coração das pessoas e não mantém controle sobre o antigo dominado pelas forças malignas, ao contrário, o devolve para sua própria casa. Como nós vimos exaustivamente aqui na exposição de Mateus, está tudo gravado à sua disposição, sob o título O Louco da Montanha. Sim, aqui está aquele que é maior do que Salomão. E olha como vocês tratam. Veja se tem perdão para vocês. Olhem só. Aí ele emenda isso aqui, voltando ao tema dos espíritos malignos, porque Salomão evoca a fala de Salomão, a presença de Salomão na sequência textual da fala, evoca outra vez os espíritos malignos pela razão que eu acabei de explicar. Porque para aquela geração toda ali, o maior de todos os exorcistas era Salomão. Embora eles também soubessem que Salomão praticava os seus exorcismos na forma de conluio domesticante com os espíritos malignos, com acertos, com barganhas. Não expulsava demônio de ninguém, fazia acomodações das trevas. Era isso que Salomão tinha aprendido a fazer, e nesse mistério ele era o cara mais entendido disso que se podia conhecer. Que um dia fora sabedoria de luz da mente dele, se tornaram sabedoria das trevas depois de um tempo. E Jesus diz: olha, aqui está quem é maior do que Salomão. E deixa eu dizer, quem entende disso sou eu, não é Salomão. Quando um espírito imundo sai de um ser humano, que Jesus também chama em Lucas 11, sai de uma casa, ele usa também a ideia arquetípica da casa para caracterizar a habitação de espíritos no ser humano. Quando o espírito imundo sai do ser humano, anda por lugares áridos, procurando repouso. Esses espíritos têm uma obsessão por habitação, por encarnação. Eles têm obsessão pelo calor corpóreo, sanguíneo. Não é à toa que tradições antigas dos judeus baseadas
nas informações dos livros atribuídos a Enoque, os pseudoepígrafes, dizem que esses espíritos imundos que havia em abundância nos dias de Jesus eram os espíritos dos nefilins, que nem eram nem anjos e nem humanos, eram filhos daquela hibridização e que se tornaram, de acordo com o livro de Enoque, como nuvens de angústia e de antagonismo pairando obsessivamente, procurando residência corpórea. Como aqueles Benai Elohim que quiseram intercurso corpóreo com as filhas dos homens. Era a mesma obsessão. Portanto, a ideia da tradição judaica é que aqueles espíritos eram nefilins num estado de aprisionamento intermediário, procurando algum tipo de incorporação. Esses são os espíritos aos quais Jesus chama de espírito imundo. E diz, sai dele, espírito maligno, sai dele. Ou só maligno, ou seja lá o que seja, muitas vezes nem dá nome, só diz, sai. Não é para ficar. Mas aqui a gente aprende a razão dessa obsessão. Eles têm uma necessidade de corporificação. Essa também é a razão e a explicação pela qual, quando o louco da montanha, o gadareno, o gerazeno, como a gente já viu meses atrás aqui nessa sequência, tá tudo aí para você, viu e se viu ameaçado de ser expulso, aquela legião de demônios se viu ameaçada de ser expulsa daquele homem, gerazeno ou gadareno, como prefiram chamá-lo, eu chamo de o louco da montanha. Eles disseram, se tu nos mandas sair, permite-nos o quê? Entrar nos porcos. Porque era corpo. E hoje em dia a gente sabe que não era só corpo, com carne, com sangue. Também uma genética das mais semelhantes à genética humana. É a dos suínos. Mas alguma coisa aconteceu nos suínos que eles não suportaram a presença da legião e os suínos entraram num desespero inaguentável e correram na direção da montanha e pularam de despenhadeiro abaixo no mar da Galileia e se afogaram. Porque esses espíritos imundos, quando saem de um homem, eles andam por lugares variados, procurando um ambiente de encaixe, uma morada, um outro coração, um outro humano, uma outra mente, um outro corpo, uma outra cobertura, um outro calor corpóreo sanguíneo, uma outra sensação de habitação espaço-temporal que os tire da invisibilidade, da intangibilidade. Eles ganharam obsessão nefilímica em se tornarem corpóreos. E não encontrando, Jesus diz, ninguém, o que eles fazem? Eles procuram repouso dioturnamente e não encontrando, eles dizem, eu vou procurar aquela minha casa original, onde eu morei tanto tempo, e eles sempre voltam. Esses espíritos imundos, prestem atenção, isso é uma lição espiritual para todo mundo saber e não esquecer. Se algum dia eles tiveram um lugar de habitação, de morada mesmo, de presença, de alcova, de posse, de controle total de um ser humano, e isso acontece, e não é tão raro quanto vocês possam imaginar, e se eles são expulsos, e eles não encontram um outro lugar no qual eles possam se agasalhar, nem que seja uma manada de porcos, alguma coisa temporária, uma kitnet suína temporária, para depois escolherem um outro lugar onde haja um cérebro humano
com um potencial que eles possam usar para se corporificar e atazanar a existência do indivíduo e dos demais, porque essa é a obsessão deles. Não encontrando essa alternativa, eles dizem: voltarei para minha casa de onde saí. Vou ver o que está acontecendo com o Caio. Eu morei tantos anos lá dentro, deixa eu ver como é que ele está. E se ele volta, se eles voltam, ou ele, ou eles, tanto faz, e me encontram um Caio vazio, um Caio sem Deus, um Caio sem Cristo, um Caio sem Evangelho, um Caio sem fé, um Caio sem amor, um Caio que é só aparência, só mobília, só fachada, é só decoração para outros verem, mas que não tem a habitação, a presença do Espírito de Cristo no Espírito me habitando. Para eles é um festejo. Seria uma celebração se eles me encontrassem nesse nível de disponibilidade, de vulnerabilidade, de vaziez. Um dia me possuíram, dizendo: vamos ver como é que está. Mas desde o tempo em que há muitos anos eles tiveram alguma ascendência sobre mim, nunca chegaram a me possuir completamente, mas tangenciaram essa posse diversas vezes. E eu já narrei alguns desses episódios. Se eles voltassem e me encontrassem no vazio total de Deus, de Cristo, da vida, eles iriam dizer: oba! E esse cara mais velho, mais experiente, com toda essa história que ele tem, agora está mais adequado para a gente do que quando era novinho. Oba! É um palácio, é um antiquário oco para a gente fazer o que a gente queira aí dentro dele. Eles voltam, sempre voltam, procurando encontrar aquela casa varrida, ornamentada, porém vazia, só apenas decorada com religião, com moral, com cidadania oca, mas sem a presença real do Espírito Santo habitando o coração. Eles dizem: é aqui que a gente gosta de estar. Então eles voltam, entram. Como diz Jesus no verso 45, então vai esse Espírito e leva consigo outros 7 piores para caracterizar o fato de que a ação das trevas na vida humana nunca se alivia, nunca melhora, nunca se torna mais leve, nunca se torna mais branda. Ao contrário, ela sempre piora. Se um dia foi horrível e você não se encheu de amor, de graça de Deus, de vida, do Espírito de Cristo, da presença, da realidade, da fé inabalável no Evangelho, da promessa de que o mais valente é aquele que mora em mim agora, o Cristo eterno, vencedor supremo, é quem me habita. Se eles chegam e me encontram vazio, se eu fui apenas objeto de uma varrida temporária, mas me arrumei basicamente na superficialidade, mas continuei na oquidão da minha espiritualidade, eles dizem: é aqui, meu Deus, a gente vai ser feliz outra vez. Encontramos a casa onde já habitamos e levam outros piores do que eles. Tornam aquele estado infinitamente piorado. E Jesus diz: e habitam ali, fazem morada, tomam posse. É uso capião, está vazio, não tem dono, não tem escritura, não tem o proprietário mais valente habitando
essa residência espiritual que Jesus aqui transforma em metáfora de casa, mas aludindo ao interior do coração humano, que é aonde o eu, que sou um espírito, habito. Pois bem, quando eles encontram essa corporalidade disponível, com a obsessão deles de corpo, de sangue, de expressão de visibilidade, eles dizem: é aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente deixa de ser uma eteriedade e volta a ser uma materialidade outra vez. Então eles vão e levam consigo outros 7 espíritos piores do que eles originalmente. E entrando, habitam ali. E aí é mais difícil. Habitam ali. E esse segundo estado é muito pior do que o primeiro, é o que diz Jesus. E o último estado, esse agora, daquele ser humano, torna-se pior do que o primeiro. O primeiro já era horroroso. No caso aqui da ilustração em questão, era um homem possesso que tinha ficado cego e surdo. Jesus expulsou. Está ensinando esse homem a ocupar o seu lugar residencial espiritual, que é o seu ser, com a presença de Cristo, o mais valente. E com nada além de Cristo, que é o único que pode me dar segurança. É a habitação do Espírito de Deus em mim. É a presença do reino de Deus em mim, é que fecha a porta para a malignidade. Mas se eu fiquei no meio da viagem e não quis completar o caminho e fiquei na oquidão do ser, na minha manifestação existencial, e eles vêm, Jesus diz: esse segundo estado vai ser muito, muito, muito pior do que o primeiro. Essa condição humana secundária de pioramento, às vezes coloca as pessoas num estado de irreversibilidade. Colocam as pessoas num estado de incurabilidade, ou de uma dificuldade, humanamente falando, impossível de se imaginar o retorno à lucidez, à saúde, à sensatez, à normalidade de uma existência para a qual nós fomos chamados para experimentarmos. Aí Jesus diz: assim também acontecerá com essa geração. E aí ele coletiviza aquilo que em Lucas ele trata de maneira individualizada, porque tem a dimensão individual, pessoal, do indivíduo, conforme eu estou ilustrando aqui, dei até meu nome à narrativa. Tem também, de acordo com Jesus em Mateus, a dimensão geracional. E aqui em Mateus, diferentemente de Lucas, onde ele conclui com o indivíduo, será a condição daquele indivíduo pior do que qualquer outro anterior. Aqui ele diz: essa geração está acumulando maldades, está ficando cada vez mais cheia de demônios e de diabos. Cada maldade, cada acusação, cada fake news, cada blasfêmia, cada conspiração para matar, cada conluio de perversos querendo calar a voz dos santos, puros e sábios e sinceros que tentam trazer a graça de Deus para a vida humana, e eles se levantam e se insurgem querendo eliminar a gente desse tipo de atitude de bondade divina que eles odeiam. Tanto mais quanto façam assim e renitentemente prossigam fazendo assim, tanto pior será o seu estado, muito mais difícil será a sua recuperação. E é por isso que o ser humano religioso, fanático, o doutor em religião, o arrogante em religião, o sábio e entendido, que não entende nada, mas pensa que entende, pensa que conhece essas dimensões sobre as quais Jesus vem tratando e não conhecem coisa nenhuma, tendem sempre a piorar. A gente não vê essas pessoas no curso do tempo melhorarem. Elas vão ficando ruins e é um processo
de ruína crescente, enorme, e depois de um tempo até galopante, não é nem gradativo, é galopante. Ficam irreconhecíveis, infinitamente horrorosos. Isso acontece com indivíduos e acontece com gerações. Nós habitamos uma geração má, perversa e corrupta, e eu não estou falando do mundo. O mundo é o mundo. Eu estou falando daquele grupo com o qual Jesus está conversando. Jesus não está conversando com os romanos, não está conversando com os bárbaros, não está conversando com os ciprianos, não está conversando com os egípcios, ele não está conversando com os árabes, nabateus, ele não está conversando com os celtas, com os bretões. Não, ele está conversando com doutores da lei, escribas e fariseus, senhores da religião judaica, doutores em Velho Testamento, biblicistas arrogantes, e que antes e sobretudo cultuavam o seu próprio poder político-religioso, do qual eles não querem abrir mão dos seus controles de dominação, e vão se tornando piores do que o diabo, piores do que Belzebu. Fazem qualquer negócio com as trevas e com a mentira e com o engano e com o ódio para prevalecerem contra aqueles que, andando na bondade do Evangelho, são apenas derramadores do fluxo da graça no mundo, mas que para essas pessoas são os piores antagonistas e inimigos, porque eles são filhos do diabo, e assim como o diabo odeia gente linda, boa, santa, pura, amorosa, misericordiosa, cheia de bondade, de acolhimento, de graça, e que vivem sem acepção de pessoas e sem preconceitos, esses são aqueles que os espíritos imundos odeiam. Esses seres religiosos também odeiam, porque eles são da mesma natureza. Eles carregam a mesma genética, por isso é que Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, lá em João 8. Ao contrário, vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, é mentiroso, nunca se firmou na verdade. O prazer dele é inventar e criar realidades que não correspondem a nenhum fato real da existência, e vocês são os simulacros, as cópias. Vocês são a reprodução dessa malignidade. Vocês são diabos ocupando as festas de fraternidade, como disse o irmão de Jesus, Judas, na única epístola dele. São verdadeiros diabos, são rochas submersas no meio das festas de fraternidade de vocês, levando vocês a pique, sem que vocês detectem a maldade deles. É o que Jesus diz e é o que ele aplica a minha e a sua geração, a esta geração. E a esse corpo de liderança espiritual que mente com a naturalidade de Satanás e que constrói uma coletividade que vai se transformando na imagem e semelhança deles. Aí você fica pensando de que porque eles cantam para Jesus, ou usando o nome Jesus, ou levantam a mãozinha, eles estão adorando a Deus. Onde tem mentira, ódio, hipocrisia, malignidade, a vontade irada de destruir o outro, o espírito de competição, o culto à vaidade, o culto de si mesmo, a busca de controle, de domínio e de poder, quem está presente aí nunca será o Espírito Santo. Nunca será Jesus. Jesus está sempre fora desses lugares. Sempre se retira dali muito antes. Não convive com isso. E olha, o ambiente aqui é sinagoga, é igreja, é congregação, é teólogo,
é puritano, é fariseu dedicadíssimo às regras estritas da obediência da legislação de Moisés. É gente desse jaez. Não são centuriões romanos, não são pessoas de nenhum outro lugar da terra, não são hindus nem indianos, não! São judeus que vocês cultuam, a quem vocês não atribuem iniquidade, não veem a maldade jamais. Porque vocês se tornaram idólatras dessa maldade e não veem que aquilo ali está cheio de espírito maligno, de ódio, porque aonde há ódio, aí tem o trono de Satanás, em qualquer que seja o lugar, seja na sinagoga, seja na eclésia, seja na congregação, seja onde você queira. Se um grupo se reúne em nome de Deus para odiar junto como devoção e para declarar guerra aos antagônicos ou diferentes ou distintos, ou seja lá quem seja, eles estão ocupados não pelo Espírito Santo, eles são habitados pelo Espírito das trevas. Aí eu vou dizer isso para o resto da vida, porque tão certo como eu sei que Deus vive, eu sei que o que eu estou dizendo a você é verdade concreta. É verdade concreta. E amanhã eu prossigo. Acabou de terminar aqui para o pessoal do TikTok. Eles estão nos últimos minutos, mas amanhã eu prossigo. Prossigo mostrando a você como a sutileza disso tudo pode pegar um monte de gente, inclusive da casa da gente, da família da gente, do povo da gente. Mas aqui nesse momento, Jesus, eu oro, pedindo que a explicação simples, como para crianças, simples, para quem na sua simplicidade quer entender, compreender e praticar o que seja verdade em seu favor. Eu quero pedir que no dia de hoje a tua palavra, nessa pureza de exposição, sem complexificação de nenhuma natureza, tenha chegado ao coração de alguém que tenha acolhido para ficar ocupado pelo mais valente que é Cristo Jesus, hoje e para sempre. É o que eu te peço que tu faças, porque eu só conto contigo nessa luta. Eu não tenho poder para realizar o que eu entendo, mas eu entendo que aquele sobre quem eu falo está presente para realizar aquilo que em seu nome eu estou dizendo que ele faz. E que ele promete realizar na vida de todo aquele que o acolher. E que venha ele cansado e sobrecarregado e ele vai aliviar. É o que eu te imploro hoje e agora, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. E amém. Gente querida, gente boa de Deus, o pessoal aqui ainda está aqui do TikTok mais 3 minutos, mas vocês estão vendo aqui em cima de mim esse QR Code. Vocês sabem como usar, todo mundo sabe como usar um QR Code. Aponta a câmera, ela vai jogar você para dentro desse outro ambiente, aí você clica no verdinho, está dito para fazer contribuição com o Ministério do Caio, da VTV, com tudo que o Caio realiza, é o que está escrito aí, não sou eu me tratando na terceira pessoa, não. É o que está escrito aí, ajude esse ministério. Aí você entra e tem essas formas de contribuição no Santander, Banco do Brasil, cartões de crédito, que vocês conhecem as bandeiras todas, o PagSeguro, para quem está no exterior, o PayPal. Você que diz, eu moro em outro país, eu sou tão feliz e abençoado aqui por tudo que eu ouço, como eu gostaria de ajudar, tem aí o PayPal. Você está na Austrália, tem PayPal. Você está na Europa, tem PayPal. Você está nos Estados Unidos, tem PayPal. Você está onde? Na Índia, tem PayPal. Você pode mandar a sua ajuda e a sua colaboração para a manutenção desse ministério. Todo dia eu digo o que implica fazer esse ministério, não sou eu sozinho. Tem gente trabalhando comigo aceleradamente
para fazer as coisas ficarem com cara nova o mais rapidamente possível e com plataformas muito mais adequadas a receberem os milhares e milhares que virão. Nós estamos represando de propósito, porque quando estiver tudo pronto, nós vamos abrir as comportas e vocês vão ver milhares e milhares vindo. Não apenas gente de língua portuguesa, mas logo, logo, gente de língua inglesa, gente de língua hispana, gente de vários outros lugares. Você verá, se você viver. E eu quero convidar você a viver como um sócio, um cooperador, partícipe, dizendo: eu quero ter parte nessa graça do Evangelho puro de Jesus anunciado pelo Caio todo dia, espalhado pela terra o tempo todo, salvando e libertando gente no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso chão. Faça isso, é simples. E tem o Pix, que no Brasil está todo mundo acostumado a usar, né? O Pix aí do CNPJ da ELD. Contribua com o nosso ministério. A Vem Ver TV, a mesma coisa. O Pix está aí. Com o Pix você já está até mais familiarizado. E aí eu quero agradecer aos que têm nos ajudado. Ontem a Adriana me mostrou uma lista tão gostosa, tão linda, de pessoinhas queridas que estão nos ajudando aqui. E eu fiquei tão grato com o que ela enviou. Deixa eu ver se está aqui, ó, o nome das pessoas que fizeram transferências. Miguel, muito obrigado, Miguel. Rodrigo, o André, a Adriana, que não é a minha mulher. Muito obrigado de coração. Você que contribuiu com todo o coração, com o que você tinha, com o que você podia. Você trouxe. Muito obrigado ao André outra vez por ter colaborado, cada vez com um valor um pouco maior. Deus te abençoe. Joana, que também nos ajudou nessa semana, contribuindo, é só de uma semana para cá. O André de novo, Deus te abençoe, André. A Joana outra vez, Deus te abençoe, Joana. Gente muito querida colaborando e trazendo o Flávio. Deus te abençoe, Flávio. Walter, o Renato, que Deus abençoe. E aí, tem um querido amigo meu, cujo nome eu não vou nem mencionar, porque ele não vai querer que eu mencione, e que também fez uma doação tão cheia de misericórdia, de carinho e de graça. Deus te abençoe, meu amorzão. E aí outros, como o Marcos, como o João, e tem vários nomes de pessoas aqui colaborando, alguns com regularidade diária, outros nem tanto, mas, por exemplo, muito obrigado de coração, Jorge. Muito obrigado, Natanael, pela sua colaboração tão generosa. Muito obrigado, José. O Tiago, obrigado, Tiagão. A Célia, o Edson, ajudando de maneira, como eu disse, uns mais, outros menos, mas todos com o que podem. O importante é você trazer o que você possa. É o que o Evangelho ensina, o que você pode. Traga com espontaneidade e alegria, como Diógenes fez. Deus te abençoe, Diógenes. Como o João também fez. E assim, vários outros que têm feito com regularidade, e o meu coração fica extremamente grato, viu, Edson? Por você que está aqui nos ajudando persistentemente, viu, Thelma? Deus te abençoe, minha filha. Luiz, obrigado de coração. E há outros aqui, ela colocou os nomes, como o Jean. Ô Jean, obrigado pela sua generosidade. A Marilene, obrigado, minha filha. O Rubens,
Obrigado, querido, pela generosidade com a qual você tentou nos alcançar. Muito obrigado, Gesiel, tão bondoso. E você, Freder, Deus te abençoe. Muito obrigado a vocês todos. Enfim, tudo isso aí veio pelo Pix. E você pode ajudar agora, mandando o seu Pix para a gente. Muito obrigado mesmo. Tem também aqueles que usam um outro Pix, que é um Pix pessoal, que eu espero logo, logo ele não precise mais rodar aí. Logo, logo eu espero que eu consiga estar vivendo exclusivamente da venda dos meus cursos. Mas como a gente entrou numa barrigada muito grande, alguns amigos pediram para eu facilitar, colocando um Pix pessoal que está ali, ó. É o Pix da minha mulher, Adriana. CPF. Então está aí o CPF dela e tem gente que tem nos ajudado pessoalmente desse Pix. Se você desejar, é isso que você pode fazer. Mas a forma mais efetiva de você ajudar, de modo a que o meu coração particularmente fique extremamente feliz, é quando você entra e escreve aí caiofabioexclusivo.com.br no seu navegador, caiofabioexclusivo.com.br, aí você, do navegador, cai nessa página onde tem os meus cursos, Reconexões, Jesus, a chave hermenêutica, o caminho do discípulo, essas consolações do luto. São 17 aulas de 40 a 1 hora cada uma. Não são aulas, são falas sobre temáticas de luto diferentes. No Divã de Deus, pegando aqueles salmos onde há contextos históricos deles nos livros históricos da Bíblia e um salmo correspondente. É isso que esse curso no Divã de Deus expõe. Portanto, está longe de ser todos os salmos, mas aqueles que têm uma correspondência citada de história vinculada a ele nos textos do Velho Testamento. Tenho perguntas cretinas, respostas divinas, que é o que a gente, nesse período, vem tratando todo dia aqui, relacionado às cretinices da religião em relação à palavra da sabedoria de Jesus. Tem aí do dilúvio ao Apocalipse, eu comecei a gravar no Monte Ararat, terminei na ilha grega de Patmos, viajando com um grupo, explicando por que, como foi nos dias de Noé, assim seria também nos dias da volta do Filho do Homem. Modernidade líquida para você entender o que está acontecendo à sua volta, qual é o mundo no qual você vive, seu filho vive, seus netos viverão cada vez mais. Esse curso do medo, que é libertação pura, o ativar, que realmente ativa o processo de fazer você compreender como o Evangelho ganha praticabilidade na sua vida. Ele é praticável, ele não é uma utopia, ele é praticável. E eu ensino aí com toda a simplicidade a quem quer aprender como mergulhar e botar o pé ou mergulhar nas águas da praticabilidade do Evangelho. Aí o tabu do suicídio, tem tanta gente atormentada porque gente em casa se suicidou, aí vem esses pastores diabólicos e jogam um monte de declarações de inferno na vida dessas pessoas e o cara fica atormentado pelo parente que ele vê no inferno todo dia porque a religião ensina. Aí vem essas mensagens gravadas no chão das terras bíblicas, onde, especialmente desvendando Israel, aonde Jesus pregou, é lá que eu levo essas pessoas, é onde Jesus ensinou coisas. E tem muito mais. Eu fico muito feliz quando você adquire um curso desse. Aí a Adriana lê para mim à noite, olha só, hoje, graças a Deus, como ontem, ela me disse, oh, que dia bom. Nós vendemos 11 cursos hoje. Tomara, ainda está pouco. Antigamente, eram dezenas e dezenas e dezenas de vendas de cursos por dia. Por isso a gente vivia melhor. E eu tenho muita alegria de ser assim. Estou fazendo o Poder dos Salmos, já gravei 115.
vai chegar como uma bomba de vida, abençoando o coração de milhares de pessoas. Estou preparando para dentro de 1 mês e meio, 2 meses, começarmos aqui em casa o curso A Área 51 do Evangelho, que vai ter público, vai ter presença de gente. Nós estamos preparando o ambiente para receber pessoas, vai ter gente interagindo também no Google Meet. Nós vamos abrir para algumas centenas de pessoas perguntarem, tirarem dúvidas. Vai ser tudo gravado e distribuído para os alunos que adquirirem esses cursos. Tudo isso está sendo preparado e eu sei que vai trazer um enriquecimento imenso, imenso à sua vida, à vida de todos os que participarem. Eu vou parar por aqui, eu tenho que sair correndo, estou atrasado para um compromisso ali na Asa Sul. Eu vou ter que sair. Hoje é que dia, Caio? Hoje é quinta, né? Então amanhã a gente ainda tem. Amanhã a gente está aqui firme e forte com você. Um beijo, em nome de Jesus. Que o Senhor seja com você. Amém, amém e amém.